todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B. Pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus nos envolva uma vez mais. Amados irmãos, em Cristo, falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, é algo desafiador, porque nós vamos verdadeiramente pensar: quem é perfeito neste mundo? Quem foi? O nosso Mestre Jesus. Então, Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa diretriz. Pensar em Jesus
é pensar na perfeição. Então vamos pensar a respeito deste capítulo, quando no capítulo se fala sobre o dever. O dever deve ser primeiramente conosco e depois para com o próximo. O dever eleva o coração do homem. Por que primeiramente conosco? Porque a partir do momento que nós exercitarmos a boa vontade, a partir do momento que nós cuidarmos de nós, no sentido de deixarmos a nossa mente sã, o nosso corpo o mais saudável possível, se assim o conseguirmos, teremos condições de praticar a caridade, o amor para com o próximo. Onde começa? Aí, o capítulo nos transporta a essa pergunta. Onde começa o dever e onde termina? Porque se existe um começo do dever, deve existir um fim. Então ele explica, começa no ponto que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do outro. Nós temos por obrigação de não quebrar a tranquilidade e a felicidade com o outro. Nós temos por obrigação. Então, em contrapartida, nós temos o dever de auxiliar, e não de prejudicar, e sim de auxiliar. E o nosso dever vai terminar no limite de quando alguém passar por cima de nós. Mas muito cuidado com essa interpretação. Muito cuidado. Porque às vezes a gente coloca essa interpretação equivocada. A gente acha que o outro está passando por cima de nós, sendo que na verdade é o nosso orgulho de entender que aquilo está sendo feito. Jesus, até o fim dos seus momentos na terra, ele manteve o seu legado, o seu dever, o seu amor para com o próximo. Mesmo quando eles o mataram, passaram por cima dele. Mas os teus ensinos foram tão grandiosos que sublimaram tudo isso. E que os seus ensinos ainda são fortes revelações para o nosso coração. Deus, infinitamente justo e bom, nos oferta a dor a todos. Sejam humildes, sejam orgulhosos, ambos têm dores. Sejam os abastados ou não, os ricos e os pobres têm dores. Os doentes e os sãos têm dores. E assim, vamos englobar toda a humanidade. Todos nós sentimos a dor um dia. E o que é essa dor? Por que temos o exercício da dor? Para pesar o mal que se pode fazer para o próximo. Exatamente para isso. E para desenvolver em nós a vontade, sim, de auxiliar, a vontade de progredir. Do dever nasce a razão. Se unirmos, faremos o que deve ser feito. O dever dá à nossa alma um vigor que nos leva à evolução, reanima a alma, porque quando nós podemos fazer algo para o bem, para o outro, para a humanidade, a nossa alma fica revigorada. Cada um de nós já experimentou algo assim. A nossa alma respira melhor, tem fôlego para continuar.
E nós temos dever para com todos. E nós vamos entender esse dever através de uma história, uma fábula, um rato e uma fazenda. Essa história é assim. O rato, que morava ali na casa da fazenda, viu que a dona colocou um pegador de ratos, uma ratoeira, perdoe-me, fugiu a palavra. Colocou uma ratoeira e ele ficou desesperado quando viu a ratoeira. Então ele correu até a galinha e falou: senhora galinha, viu o que a dona fez? Colocou uma ratoeira na casa. E a galinha falou: e daí? Eu não passo por lá. Tanto faz se ela colocou, se ela não colocou, para mim tanto faz. E o ratinho ali, desesperado, não conseguiu apoio, não conseguiu auxílio da galinha, correu até o porco e contou ao porco: senhor porco, me ajude. A dona da casa colocou uma ratoeira. E o porco deu de ombros. E daí? É tão pequena e não vai interferir em nada na minha vida. O ratinho, não conformado, correu até a vaca e contou a ela: senhora vaca, veja só o que aconteceu. Naquela casa existe uma ratoeira. E a vaca: uma ratoeira? É, mas a ratoeira não faz mal nenhum a uma vaca. Então, tudo bem. Nenhum dos 3 animais deu atenção ao rato. E um dia, a ratoeira desarmou. E quando estava meio escuro, e a dona da casa correu até lá, e quando ela chega perto, pegou o finzinho do rabo da cobra, de uma cobra. E essa cobra imediatamente picou a dona da casa. A dona da casa adoeceu com o veneno da cobra, foi para o hospital, seu esposo a levou ao hospital. Voltou para casa ainda muito convalescente. E o que se faz geralmente quando a pessoa está doente? Uma canja. Foi isso que o dono da fazenda fez. Fez uma canja com a galinha. Só que ela não melhorava, a dona da casa não melhorava, e muitas pessoas vinham visitá-la porque ela era uma pessoa muito querida. E o dono ali da fazenda, para poder alimentar essas pessoas que vinham visitá-la e ficar ali com ela, ele matou um porco, ou seja, aquele porco que não deu ouvidos ao ratinho. E o que aconteceu? A dona da casa faleceu. Falecendo, vieram muitos familiares para o seu velório, para o seu enterro. E o dono da fazenda foi obrigado a matar a vaca para alimentar a todos que ali estavam visitando. Bem, qual é a moral dessa história? Nós precisamos dar ouvidos às pessoas que chegam até nós, mesmo imaginando que o problema dela não tem nada a ver conosco. Mas um dia pode vir a ter. O problema dela não é só dela. O problema dela é algo sério, que pode impactar em nossas vidas futuramente. Por que não auxiliar? Por que não ouvir? Por que não dar um ombro amigo? Esta fábula é muito interessante e é um raciocínio para nós. Então, aí a gente percebe que o dever, ele é um combustível mesmo. Quando a gente entende e pratica o auxílio, o dever aliado à razão é um combustível para a nossa alma. É um combustível para prosseguirmos,
para prosseguirmos na caminhada, praticando o melhor de nós. Bom, então, qual é o nosso dever atualmente e em nossas vidas constantemente? Ser positivos. Existem dois tipos de pessoas. O positivo realista, aquele que pensa no melhor, mas que entende com a razão o que está acontecendo. E o negativo realista, aquele que entende o que está acontecendo, mas sempre tem algo em detrimento a dizer, a fazer, a falar. Temos a nossa parcela de responsabilidade em tudo que acontece em nossas vidas, meus irmãos. Então, cabe a nós escolhermos o que queremos ser, positivos e realistas ou realistas e negativos. Então, vamos entender como é que agem esses dois. Bom, o positivo, ele vai diagnosticar algum problema, vai diagnosticar o que está acontecendo. E aí, o que ele faz em seguida? Identificou? Ele vai procurar, ele vai pensar em soluções. Como conviver em harmonia com aquele problema, com aquela dificuldade. E aí, ele liga a sintonia do que é possível fazer hoje. Sintonia, vamos imaginar aquele radinho de antigamente, que a gente acionava o botão ali, ele se movia com aquela linguetinha vermelhinha, ia de uma estação para outra. Então, o positivo, ele vai se sintonizar naquilo que é possível, naquilo que é mais adequado, naquilo que vai lhe trazer uma certa harmonia. O negativo. O negativo, ele detecta, ele vai diagnosticar ali o problema, assim como o positivo. Só que, ao invés de pensar em soluções, ele vai pensar no problema em si. Ele vai focar no problema em si. E aí, ele vai continuar pensando no problema. E não em como viver em harmonia com aquele problema. E aí esse problema ele vai crescendo, crescendo, aquilo vai tomando um tamanho, uma forma, que às vezes se torna um monstro. E ele acarreta para si algo chamado desânimo. E abandona qualquer tentativa de solução. Esse é o pessimista. Nós precisamos encarar a vida de maneira mais leve. Chegou até nós a tal pandemia. Ela é real. Ela está aí. Está levando muitos dos nossos companheiros, adoecendo outros, muitos de nós. O que fazer então? Ficar só focado nas notícias ruins, ficar só focado que ela é algo ruim, que pode matar e que vai levar para a UTI? Ou pensar, o que eu posso fazer hoje? Hoje, eu posso higienizar constantemente as mãos, eu posso, ao sair, tomar muito cuidado, usar máscaras, eu posso, ao chegar em casa, deixar o sapato num local em que não interfira, tirar a roupa, colocar para lavar, tomar banho e assim por diante. Tentar viver o mais harmoniosamente possível. Problemas financeiros, o mundo está enfrentando. O mundo, não é só um ou só outro. Então, o que podemos fazer? Focar no positivo. 2 exemplos aqui.
Thomas Edison inventou a nossa lâmpada, o que hoje é algo que a gente nem se dá conta, nem lembra que existe uma lâmpada, nem lembra que existe eletricidade, enfim. É algo tão rotineiro nas nossas vidas e tão essencial. Mas não existia lâmpada antigamente. Ele perdeu, antes de inventar a lâmpada, ele foi perdendo a audição. Ele era um jornaleiro, ou seja, tinha uma função simples. Era um homem comum. Só que ele tinha o desejo de inventar coisas, aquilo alimentava a alma dele. Ele não focou na perda de audição. Ele focou no desejo de inventar, na vontade de criar algo novo. Quantas vezes será que ele errou? Quantas vezes ele fracassou? Inúmeras. Só que ele teve diversos descobrimentos. Ele inventou a lâmpada, ele criou o fonógrafo, que é uma espécie de gravador, ele criou o cinetógrafo, que era uma espécie de início do cinema, onde você colocava os olhos e via ali alguma cena, minimamente uma cena. Ele inventou o microfone que utilizamos hoje, o microfone que é utilizado até para aparelhos auditivos, enfim, o que permite com que falemos com as pessoas ao telefone, seja ele com fio ou sem fio. Ele não desanimou, ele teve muitos fracassos. Podemos relembrar também de Albert Einstein. Albert Einstein era um aluno, um garoto, que não ia nem tão bem nem tão mal na escola. Ele era mediano, um aluno mediano. Quando ele se formou na faculdade de matemática e de física, ele ficou desempregado vários anos. Ele tinha namorada, essa namorada engravidou, ele casou, ele tinha dificuldades no relacionamento, no matrimônio. Ele não tinha tempo, porque ele tinha que correr atrás das coisas. Mesmo assim, ele continuou estudando, ele fez o doutorado. E aí, ele foi testando fórmulas e fórmulas, errando, acertando, mais errando do que acertando. Até que trouxe um legado científico para a humanidade. Esses exemplos são reais. São exemplos que quebram o ciclo do fracasso. O fracasso faz parte das nossas vidas. Porém, como vamos lidar com esse fracasso? Aí é que mora a questão. Saber lidar. Vamos imaginar que o fracasso... vamos imaginar um círculo agora, o círculo do fracasso. Então, nas pontas, vamos imaginar 4 pontas, 4 pontos. 2 em cima e 2 nas laterais deste círculo. Nas pontas de cima, vamos imaginar que ali está o fracasso. Fracasso em cima, fracasso embaixo. Nas laterais, um é o desânimo, o outro reafirma o desânimo. Então, a gente vem. Depois de um fracasso, eu vou reafirmar o meu desânimo. Aí, se eu tentar de novo, o que vai acontecer? Eu vou fracassar. Fracassando, eu desanimo. Desanimando, é um fracasso moral. E assim é um círculo. O círculo vicioso do fracasso. O que aconteceu com estas pessoas às quais nós falamos agora? Que quebraram o ciclo do fracasso. Eles não entraram na onda do desânimo. Existiu fracasso, sim. Vamos continuar imaginando esse círculo. Fracasso lá em cima, na ponta e embaixo. Porém, eles tiveram a vontade, o foco, a insistência de continuar. Então, vou tentar de novo, mas aí eu tive um fracasso. Então, vou tentar diferente. Teve outro fracasso. Mas eu vou tentar de novo, não vou desanimar. E assim quebra o ciclo do fracasso. O desânimo
para os pessimistas, é o foco do problema. Aí é que está o foco. Resolver a equação é o foco do otimista. Então, vamos tentar resolver a equação que está acontecendo conosco, seja ela da humanidade, seja ela do nosso íntimo. Então, vamos lembrar que o problema não é fracassar, de forma alguma. O problema é desanimar. Pensar, o que eu posso aprender com esse fracasso? O que deu errado? Eu posso fazer algo diferente? Obtendo essa resposta, tentar novamente, e de novo, e de novo. Focar não no fracasso, não no problema, mas focar na solução. Focar em algo que eu possa sonhar, que eu possa idealizar, que eu possa acreditar. Então, a gente conclui que a esperança é a nossa maior aliada. Tudo, relembrando, tudo que acontece na sua vida tem sua parcela de responsabilidade. Então, nós temos, sim, parcela de responsabilidade em tudo que acontece conosco. Nós não sabemos por que muitas vezes as coisas dão erradas. Talvez nós não saibamos identificar os erros. Vamos lembrar daquela passagem que Jesus chega à casa de Lázaro. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Ele chega lá e são 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E eles ficam tão felizes com a presença do mestre ali. E o mestre começa a falar sobre as coisas importantes da vida. Lázaro e Marta sentam à frente dele e ficam embevecidos. Maria corre de um lado para o outro, tentando arrumar a casa com os afazeres domésticos, preparando a alimentação para o mestre e organizando a sua hospedagem, que ela fica tensa e fala, mestre, peça a Marta que me ajude. E aí o mestre Jesus responde a Maria, 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 por que estás tão afatigada com muitas coisas? Uma só, sendo que uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Na verdade, Marta era a que estava afatigada, perdoe-me. Maria escolheu a boa parte. Maria sentou ali e começou a ouvir Jesus. Não que as coisas da casa não fossem importantes, sim, eram importantes. Sim, era importante preparar, mas aquele momento era único com Jesus. Os momentos são únicos nas nossas vidas. Às vezes a gente deixa de ligar, às vezes a gente deixa de ouvir, às vezes a gente deixa de abraçar, deixa de estar com a pessoa que a gente ama, por tantos afazeres. O mundo, eu ouvia recentemente que todo mundo precisava de mais tempo. Eu queria mais tempo com a minha família, eu queria mais tempo para descansar. Enfim, hoje, muitos de nós está tendo tempo, está ficando em casa por conta da pandemia. E continua reclamando. Eu estou em casa, não estou ganhando. Eu estou em casa, eu estou ficando deprimido. Eu estou em casa. Enfim, muitos são os porquês. Aproveitemos cada momento. Assim como Jesus orienta a Marta. Vamos cuidar das coisas importantes. Orar nesse momento é muito importante para nos manter no equilíbrio.
E doar as nossas energias para o planeta também é muito importante. Então, meus irmãos, vamos agora agradecendo ao Pai pela oportunidade de conversarmos a respeito de coisas muito boas, de relembrarmos os ensinos de Jesus. E vamos doando as nossas vibrações para onde for necessário. Para a casa do Dr. Bezerra de Menezes no espaço, para que ele as distribua. Vibremos por todos os tarefeiros da boa vontade, para que não percam o ânimo. Vibremos por todos os lares da face da terra, para que haja harmonia e paz. Vibremos por todos os hospitais e trabalhadores da área da saúde, para que recebam as energias do Cristo Consolador, para que continuem essa jornada com muita fé, auxiliando a todos que necessitarem. Vibremos por toda a velhice esquecida, por toda a criança desamparada, por todos aqueles que têm fome e sede de justiça, pelo nosso Brasil amado, por seus governantes, por seus assessores, para que governem pelo bem da humanidade, pelos nossos lares e por todos. Que assim seja, graças a Deus.